Meus amados, então nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta noite, e nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, está escrito o seguinte: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Qual a conclusão que as pessoas vão chegar? O anticristo será irresistível. Versículo 4, é o que está escrito aí: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Resultado disso, irmãos, é que a besta, o anticristo, será objeto de adoração. Objeto de adoração. E você percebe que ao longo da história, sobretudo do século XX para cá, quantos ditadores que foram adorados como uma divindade. Você pega, por exemplo, não sei se você já assistiu algum vídeo da Coreia do Norte, como é feita uma doutrinação nas escolas infantis, todo dia, para que as crianças venerem o imperador, venerem o seu líder, como uma divindade. Como foi feito isso no Império Romano no passado, como é feito ainda hoje em alguns lugares. Tudo isso é uma espécie de preparação para esse grande clímax, quando Satanás e o seu agente principal será adorado. Agora, quando você olha
você vai notar que é feita uma imagem do anticristo, o falso profeta faz isso, e leva as pessoas a adorarem a imagem do anticristo. Agora pense comigo hoje como é que é a história do culto às imagens, o culto aos ídolos. Quando a Bíblia diz que o ídolo é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Então toda essa questão da idolatria já é uma espécie de preparação para o mundo adorar o anticristo e a imagem dele com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4 que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a ponto de se assentar no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja ele, perseguindo o povo de Deus. Agora notem comigo 13, versículo 8, que amplitude terá essa adoração do anticristo? Você pode ler o versículo 8 comigo, vamos lá? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu chamo a sua atenção para um ponto fundamental aqui, para aquietar o seu coração, para você não ficar com uma vírgula de medo. Quem vai adorar o anticristo? Quem? Todos, exceto quem? Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então preste atenção nisso aqui. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, seu nome está onde? No livro da vida. Sabe quantos que tem o nome no livro da vida que vão adorar o anticristo? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos o Senhor Jesus salvou e vai perder para o anticristo? Nenhum. Sabe quantas ovelhas de Cristo vão ser arrebatadas das mãos dele? Nenhuma. Isso não significa que o anticristo, quando for levantado, não vai matar muitos santos. Porque veja o verso 7 comigo aí. Pode ler o 7 comigo? Vamos lá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o governo do anticristo vai ser universal. E nesse governo universal, ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir a igreja. Então, nota de rodapé aqui. Eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas há uma corrente escatológica muito comum no Brasil, e eu um dia, lá no passado, já pensei dessa forma também. Hoje, graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento. A igreja vai ser arrebatada secretamente, e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver e para contar a história, então eu não vou enfrentar esse negócio não. Mas não tem base bíblica isso não. Tem base bíblica não. A igreja vai estar aqui sim. A igreja vai passar pela grande tribulação sim. A igreja sempre foi uma igreja de mártires sim. Os santos aqui são os santos, é a igreja. Não temos outro povo, é a igreja. É a igreja. A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la. A igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação que Jesus Cristo vem com grande poder e glória e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo, e o falso profeta, e o dragão lançado no lago do fogo, para ser atormentados por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, vamos olhar agora como este anticristo vai perseguir e se opor abertamente a Deus e à igreja de Cristo. Eu vou ler alguns versículos para vocês perceber isso. Está lá em Daniel 7:25 e outros textos da Bíblia. Está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis,
Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara, e ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, ainda este anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Ele está perseguindo a Deus e perseguindo a igreja de Deus, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Se você percebeu comigo, olha aí versículo 6, 13 e 6, você pode ler? Pode abrir comigo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vamos entender isso aqui. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que já morreram e foram para o céu. O que é que ele fala? É blasfema, fala mal. Ele insulta. Os que estão na terra, ele vai lutar contra eles e prevalecer. O que significa prevalecer? É a ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos vivos nessa geração, vamos ter que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu acho que eu não tenho coragem, não. Se na hora eu fraquejar, e se na hora eu não tiver peito e coragem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mártires que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram feras, que foram crucificados, eles eram gente igual a você e a mim. Eles não eram super crentes, eles eram crentes. Se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma situação dessa, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar, irmãos. É óbvio. Essa força não vem de dentro, essa força vem de cima. Essa força não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós precisarmos fazer uma opção entre a apostasia e a morte, nós que pela graça de Deus somos lavados no sangue do Cordeiro e temos nosso nome no livro da vida, nós não titubearemos. Agora, os crentes nominais não vão aguentar. Sabe o que é crente nominal? É o crente que é membro da igreja, mas nunca nasceu de novo. É o crente que tem nome de crente, tem o nome no rol da igreja, mas ele nunca teve uma experiência de conversão, de novo nascimento. O nome dele está no rol da igreja, mas não está no livro da vida. Esse não vai aguentar, esse vai apostatar, esse vai abandonar, esse vai adorar o anticristo. Esse vai fugir da morte. Esse vai se render ao dragão e ao seu enviado.